dia. E nem deixa de participar do culto da noite para o dia. É menos hoje, é menos amanhã, é menos depois. Satanás trabalha gradativamente para tirar você do mundo espiritual. Então, quando é que eu estou sendo atacado? Quando eu perco o apetite pelas coisas espirituais. Mas também, amados irmãos, eu sei e percebo que eu estou sendo atacado é quando eu me familiarizo com as coisas mundanas. A pessoa é crente, é salva em Jesus, mas de repente assistir um filme de terror não tem problema mais. Acompanhar um seriado na televisão não tem problema mais. Por quê? Você passa a gostar, você passa a assimilar, a pessoa passa a se familiarizar com o mundo, com as coisas mundanas, e de repente tudo isso é natural. É porque a pessoa já foi alvejada. O dardo de Satanás já feriu a sua mente, já feriu o seu coração, já feriu a sua vida, que essas coisas passam, amados irmãos, a ser algo natural. Mas escute o que eu vou dizer aqui mais, em nome de Jesus. Quais são as armas que ele usa para nos atacar? Quais são as armas que ele usa para ferir a igreja, para destruir o povo de Deus? Pelo menos tentar. Sabe qual é, amados irmãos? Escute o que eu vou dizer aqui. No Antigo Testamento, ele usou muito a tática de perseguição. Quanta gente não morreu na Santa Inquisição? Quanta gente não morreu nos períodos dos imperadores? Foram torturas, foram prisões, crentes sendo jogados nas arenas, crentes perdendo braço, orelha, mão, dedo, mas não negava a Jesus. Satanás agia dessa forma, mas ele percebeu que os crentes preferiam morrer, ser presos, torturados, do que negar a Jesus. Então ele muda a sua estratégia, ele muda o modo de agir, ele muda o modo de atacar a igreja. Ele passa então a usar espírito. Se antes ele prendia, esquartejava, torturava, agora ele passa a usar espírito. Aonde? Dentro da igreja. E qual foi o primeiro registro que nós temos de Satanás se infiltrando através de espíritos dentro da igreja? Foi no livro de Atos. Ele usa um casal chamado Ananias e Safira. Ele usou um espírito chamado espírito de mentira. Não é lá fora, foi dentro da igreja. Esse casal infiltrou dentro da igreja com esse espírito de mentira. Então, o primeiro espírito, a primeira arma que ele usa é o espírito chamado de mentira. E esse espírito chamado de mentira pode se colocar junto com o espírito de engano. E esse espírito foi revelado porque Deus usou o apóstolo Pedro, que era o pastor da igreja. Deus mostrou para ele que aquele casal estava com um espírito de engano, um espírito de mentira. Mas qual é o outro espírito que ele usa, amados irmãos? Ele usa um espírito chamado espírito de distração. As pessoas estão se reunindo, estão vindo para a igreja, mas não conseguem assimilar nada do que foi ensinado. Não aprende, não cresce, não sente a presença de Deus, não sente o agir do Espírito Santo. Por quê? Está na igreja, mas está com espírito de distração. Não consegue se concentrar, não sente o mover de Deus, não sente a autoridade do Espírito Santo, não sente que Deus está falando, que Deus está trabalhando, que Deus está derramando o teu espírito. É um espírito de distração. Quantas pessoas não são atacadas por Satanás por esse espírito? Há possibilidade, irmão, da pessoa entrar aqui no culto, assistir o culto todo, se perguntar qual que cantou ela não sabe, onde leu a Bíblia ela não sabe, o que foi pregado ela não sabe absolutamente nada, porque a seta de Satanás, chamado distração, já entrou no seu coração e na sua mente. Mas como é que Satanás age? Terceiro,
insatisfação. A pessoa não consegue agradar de nada. Ela foi alvejada por Satanás, porque na igreja, no culto, no reino de Deus, ela olha somente os defeitos e esquece as qualidades. Nada está bom, nada presta, nada foi bom. Sabe por quê? Ela já foi atacada com o dardo da insatisfação. Irmão, escute isso aqui em nome de Jesus. O culto é para Deus. O louvor é para Deus. Nós temos que agradar o Senhor. Mas Satanás tem colocado na mente das pessoas e no coração esse espírito de insatisfação. Mas eu estou aqui nesta noite para alertar e te mostrar como que tem trabalhado. E tudo isso, irmã, é de maneira sacada, que a pessoa não percebe, a pessoa não sente, a pessoa não enxerga. Mas ele usa também, amados irmãos, um espírito chamado espírito de enfermidade. A pessoa está o tempo todo, irmão, sentindo alguma coisa. Uma hora no pé, outra hora na mão, outra hora na coluna, outra hora na cabeça, outra hora na coxa, outra hora no braço. E vai fazer um exame médico e não tem nada. Mas a pessoa foi atingida por essa seta maligna, que sente tanta coisa para não poder adorar a Deus, para não poder glorificar a Deus, para não poder cultuar, para não poder celebrar ao Senhor Jesus. Mas eu quero dizer nesta noite, irmão, o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele está curando pessoas nesta noite. Ele está restaurando vidas nesta noite. Ele está colocando pessoas de pé nesta noite. Deus está trabalhando aqui nesta noite. Está restaurando vidas da família. Aleluia. 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 Mas ele usa uma outra arma chamada arma de amargura e rancor. Quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas, quantas pessoas tristes, sofrendo de ansiedade, de depressão, e vai fazer um exame mais apurado. A pessoa não tem nada. Sabe o que é isso? Problemas espirituais. A Bíblia chama isso de dardos inflamados, setas do maligno, que é lançado contra o povo de Deus, que é lançado contra a igreja. Por quê? Porque ele já sabe. Não adianta prender, não adianta torturar. O povo não nega Jesus. Então vamos colocar espírito no meio da igreja, para que o povo fique desanimado, fica triste, fica abatido. E assim a gente consegue minar a força da igreja, minar a força dos crentes. Mas nesta noite, amados irmãos, eu estou aqui desmascarando as estratégias do nosso inimigo. Mas, amados irmãos, ele usa também um espírito, querido, chamado espírito, queridos irmãos, um espírito que vem atingindo as pessoas muito. É um espírito de contenda. O espírito de contenda só vem para dividir, só vem para destruir, só vem para minar a força da igreja a caminhar. Esse espírito, amados irmãos, ele age com sagacidade. Ele vem devagarinho e você não percebe. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O texto que nós lemos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem é maior no campo espiritual? Satanás ou Deus? Quem é maior na nossa vida? Quem está conosco ou quem está no mundo? O crente precisa se apropriar e tomar posse dessa verdade da Sagrada Escritura. E eu quero concluir aqui, amados irmãos, dizendo para vocês algumas verdades no mundo espiritual que nós precisamos aprender. A primeira verdade, querido, é que Satanás já foi vencido na cruz. E se ele
Mas a segunda verdade, irmão, é que o crente está debaixo de uma proteção de Deus. A igreja tem nome. Nós estamos debaixo das poderosas mãos de Deus. Não estamos à mercê da própria sorte, não. A igreja tem cuidado. A igreja está sendo zelada. A igreja está sendo cuidada. E estamos sendo cobertos dia por dia pelo poder de Deus, pelo teu Espírito. A igreja, amados irmãos, escute isso. Ela é um testemunho vivo que há alguém maior do que o nosso inimigo. Se a igreja não fosse uma instituição formada por Deus, ela já teria acabado há muito tempo. Mas como ela é uma instituição criada e formada por Deus, estamos aqui para dizer: Satanás, somos maiores do que você. Quem está em nós é mais poderoso. E estamos passando séculos e mais séculos e mais séculos, e a igreja segue marchando. Olha, escute isso aqui, amados irmãos. O futuro da igreja está predestinado, mas o futuro de Satanás também já está predestinado. Qual é o futuro da igreja? O céu, as mansões celestiais, andar em ruas de ouro, conhecer Jesus como Ele é, conhecer o céu. E qual é o futuro de Satanás? A Bíblia diz que é o lago de fogo e enxofre. Ele sabe do destino dele, mas sabe também do seu destino. Por isso ele luta com toda a força, com toda a astúcia, com toda a estratégia, para poder tirar você do caminho, roubar a sua paz, roubar a sua felicidade, roubar a sua coroa. Mas nesta noite, nós estamos aqui para romper em fé e saber, queridos irmãos, que Deus está caminhando na nossa frente. E eu quero neste momento, irmãos, fechar a minha mensagem citando 2 versículos, irmãos. O primeiro é de João 5, versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Ele tenta te atingir, ele tenta te tocar, mas quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Por que você está aqui hoje? Por que você veio ao templo? Porque você é de Deus. Você é coroa da criação de Deus. Você é nação santa. Você é povo separado. Você é povo escolhido. Ele tenta, mas tem uma proteção sobre nós, como a igreja. E o outro texto é o Salmo 91, versículo 10 e 11, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem de todo mal. Irmão, isso aqui é promessa de Deus para nós. A Bíblia diz que Satanás anda em derredor, procurando alguém que possa tragar. Mas sabe o que acontece, irmão? Deus está dizendo que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem de todo mal.